Olá, queridos alunos da terceira série, mais uma aula hoje, então, de filosofia, onde a gente vai estar trabalhando sobre as correções das atividades que a gente já realizou até agora. Essas atividades são referentes ao dia 6, o 13 e 20 de maio. Essas atividades de filosofia, elas correspondem à filosofia de Sartre, à bioética e à filosofia política. Tá? Espero que vocês entendam. Esses gabaritos eles vão estar todos à disposição de vocês no GPA, tá bom? E vamos lá. Então, na atividade do dia 6 de 5 de 2020, nós vamos trabalhar alguns termos, né, e algumas frases relacionadas a Jean-Paul Sartre, onde ele fala, ele trabalha sobre o outro. Nesse entendimento, era para vocês colocarem, né, depois da leitura, o que vocês entenderam em relação às frases de Jean-Paul Sartre. Aqui tem 3 excertos dele, né, que ele fala sobre a filosofia baseado, né, no existencialismo. Era para vocês lerem os 3 excertos e depois relacionar os seus entendimentos. O outro é, para mim, a ação livre, o mal, pois a liberdade do outro limita a minha. E, mais ainda, é um mal do qual não posso me libertar, pois o outro faz parte do meu eu, da minha consciência, da minha ação. O ser e o nada de Jean-Paul Sartre. O outro me faz um ser indefeso perante uma consciência que me julga. De certo modo, somos escravos do outro, que é nosso juízo e nosso Senhor. Não temos para onde fugir. Para onde quer que vá, ou o que quer que faça, o outro estará presente. Mesmo em meu quarto fechado, porque o outro está encravado no meu próprio miolo. Sou um ser para o outro. A realidade não existe a não ser na ação. Só o ato permite ao homem viver. No entanto, o engajamento singular implica a responsabilidade direta com os outros. Homens engajados pela escolha, já que a decisão indica a direção do que se escolhe, e esta ação define o indivíduo. Esses 3 excertos, eles falam, né, da filosofia existencialista de Jean-Paul Sartre, e na atividade era para colocar mais ou menos a ideia que se tem sobre cada uma, né, da visualização do filósofo aqui nessas frases. Aqui fica bem claro que para Jean-Paul Sartre, a liberdade é algo, né, do ser humano e você tem escolhas, mas aqui ele faz uma inferência aqui do outro. Esse outro aqui, apesar de eu ter a minha liberdade, eu preciso respeitar a ação do outro. No contexto geral, eu fiz uma visualização diante do que a atividade propõe. Para Sartre, o exercício da liberdade nas ações de escolher o que fazer é sempre intencional, é sempre movido por uma vontade consciente dos princípios norteadores dessa escolha e dos fins e consequências dessa ação. Ou seja, né, nós temos a liberdade, né, diante das nossas ações. Na ação livre, o homem é consciente dos princípios da sua ação, porém, isso é fundamental na obra sartriana. Não existem princípios prontos que sirvam de guia para a escolha humana, ou seja, cada um com a sua consciência. Em outras palavras, não existem valores morais nos quais se possam fundar a ação humana. Então, para Jean-Paul Sartre, as nossas decisões elas têm que ir além, né, daquilo que os valores morais pregam. Tecer algumas considerações sobre como o homem aprende a si mesmo a partir da experiência da existência real, compartilhada com outro sujeito, com essas proposições filosóficas. Sartre marcou o lugar do ser no mundo, fugindo de uma proposição idealista. É através da convivência com o outro e das escolhas que implicam a liberdade, que nós estabelecemos nossa identidade como sujeito. Eu, processo feito pelo outro. Então, aqui é uma ideia do que vocês poderiam estar colocando, porque essa atividade ela era uma atividade, né, de cunho pessoal, mas aqui serve para dar para vocês, né, um norteamento diante da atividade. A próxima atividade é do dia 13/5.
a gente vai falar sobre o termo bioética. Né? O que é bioética? Né? A bioética é um termo bastante complexo na atualidade. Né? Ela não trabalha com a ideia tradicional diante das coisas. Né? A bioética, no sentido puro, né, ela é o estudo transdisciplinar entre ciências biológicas, ciências da saúde, filosofia, no caso da ética, direito, biodireito, que investiga as condições necessárias para uma administração responsável da vida humana, animal e ambiental. A bioética, ela é um contexto, como eu disse agora, bastante complexo e ele está inserido na nossa vida. Porém, tem que se ter muito cuidado, principalmente em relação a conceitos éticos e conceitos morais. Quando o termo foi usado, quais temas ele abordava? No caso, quando o termo bioética foi usado? O termo ele foi utilizado pela primeira vez, né, na década de 70, pelo professor e pesquisador norte-americano Vance Potter, no livro Bioética, Ponte para o Futuro, e significava a conduta da sociedade como participante da evolução cultural e biológica. Hoje, esse conceito é bem diferente na época dos anos 70. O que fazemos para resolver conflitos? Nós podemos criar leis e regras? Todo conflito é resolvido com uma regra. A questão se torna lei é um pouco mais complexa, pois as regras estão em todos os lugares, em pequenos grupos, como uma família, uma sala de aula, um time de futebol. A lei exerce um poder maior que está por trás do Estado. O governo, que deveria ser aquele que representa as pessoas, está sendo naquele momento responsável pelo bem-estar de todos, com o pai que cria regra para os filhos. Então, a bioética é um campo, né, bastante único e também ele não pode estar ligado totalmente apenas a conceitos tradicionais, né? E a bioética ela precisa de uma regra geral, né? Porque ela trabalha com temas bem polêmicos, exemplos, o aborto, né? A eugenia, isso tudo são temas bastante polêmicos dentro da sociedade que podem causar conflitos extremos, né? Dependendo da ideologia social. Quais seriam os princípios bioéticos? Com base em que eles são formulados? Explique os 5 princípios da bioética. Os princípios da bioética são diretrizes para ações dos profissionais de saúde e orientam a aplicação do direito. O que é isso, né? Os profissionais da saúde, eles podem, né, fazer certos tipos de, um exemplo, experiências, mas que são, né, todas orientadas e aplicadas na questão de regras e direitos. A autonomia é a faculdade de, livremente, traçar suas próprias condutas sem imposição externas, referindo ao respeito que se deve ter à vontade do cliente, do sujeito da pesquisa ou do autogoverno. Então, tem a ver, então, com a pessoa, né, com o cliente, né, com o sujeito, né, e com o governo, né? A bioética tem como objetivo facilitar o enfrentamento de questões éticas e bioéticas, né, que surgirão na vida profissional. Sem esses conceitos básicos, dificilmente alguém consegue enfrentar um dilema, um conflito, e posicionar-se diante dele de maneira ética. Os princípios da beneficência é um dos princípios da bioética, né, consiste em assegurar o bem-estar dos indivíduos, a fim de evitar danos e garantindo que sejam supridas suas necessidades e interesses. Né, no caso, um exemplo, né, desse princípio da beneficência. Exemplo, o aborto. Como seria, né, todos esses princípios abordando, né, a questão de um tema tão polêmico como o aborto? Princípios da autonomia. O profissional deve respeitar as crenças, muito importante, a vontade e os valores morais do sujeito e do paciente. Olha quão é complexo esse termo da bioética. Princípio da justiça. Igualdade de repartição dos benefícios e bens em qualquer área da ciência. Princípio da não maleficência. Assegura a possibilidade mínima ou inexistente de danos físicos aos sujeitos de pesquisa, pacientes de ordem psíquica, moral, intelectual, espiritual, cultural e social. Princípio de proporcionalidade. Defende o equilíbrio entre os benefícios e os riscos, sendo o maior benefício às pessoas. O objetivo do estudo da bioética é a criação de uma ponte entre o conhecimento científico
e o conhecimento humano. Olha como é importante, então, a criação de uma ponte entre o conhecimento científico e humanístico, a fim de evitar impactos negativos na vida. Os experimentos e descobertas passam por processos? Quais são e quais áreas abordam esse tema? Esses experimentos e descobertas da bioética podem beneficiar ou não a sociedade e o planeta. E por isso, essas questões devem ser avaliadas por um comitê, ou seja, passam sim por um processo que analisa as desvantagens e vantagens da utilização dessa nova tecnologia. Exemplo disso, não sei se vocês já viram falar das clonagens. Esse tema trouxe muita polêmica, né, no período que começou a ser evidenciado na sociedade. E eles passam sim por processos para ver se eles realmente vão beneficiar ou não a sociedade. 6. Todos têm direito à felicidade e bem-estar? É mais vantajoso para você pensar somente no seu direito, sem levar em conta o direito das outras pessoas que o cercam? Com certeza, a gente é muito egoísta, né, nesse mundo que vivemos. A gente pensa sempre no nosso, né, umbigo. A gente esquece que ao nosso redor existem várias coisas, várias complexidades. Com certeza, pois somos seres extremamente egoístas e dessa forma há um grande mal-entendido sobre ética em nossos dias, que até tem um fundo positivo. É o fato de que cada vez mais pessoas terem simpatia por ela, de haver um clamor pela ética na política, no âmbito social em geral. Um dos grandes discursos dos últimos anos reclama por ética, né? Na sociedade brasileira, isso corresponde a um fato social importante. Saber quer dizer, né, que a gente possa, né, estar ajudando a sociedade da qual a gente vive, né? Existe mais sustentação que legitima a desigualdade, a injustiça e a miséria entre nós? Na atividade do dia 20 do 5, né, a gente vai estar entrando no conteúdo a filosofia política. Aí eu trouxe para vocês esse pequeno texto do Bertolt Brecht, que fala sobre política, que é chamado de analfabeto político. Né? Esse analfabeto político é uma crítica em cima, principalmente, do nosso comportamento político na sociedade da qual vivemos. Aí, na atividade, era para vocês refletirem sobre o tema analfabeto político, né? Que eu vou fazer a leitura para vocês. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio. Depende de decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que, da sua ignorância política, nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e o lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Então, aqui é uma crítica muito clara sobre, né, o comportamento político da sociedade, né, que muitas vezes prefere fechar os olhos para o que está acontecendo do que, na verdade, realmente, né, preocupar-se com a sociedade. Dentro desse contexto, eu pedi para vocês, né, refletir sobre esse tema, né, e fazer, né, um texto, né, bem criativo com base no roteiro proposto abaixo, de no mínimo 20 linhas. Quando fica evidente o uso do alfabeto político pelos detentores do poder? O analfabeto político é aquele que prefere não participar da política. Sendo assim, o indivíduo não se interessa o suficiente pela política, não tendo conhecimento das decisões tomadas e pelos detentores do poder e nem suas consequências. É o que acontece hoje na sociedade brasileira, né? A sociedade não se preocupa com o comportamento político e dessa forma a nossa sociedade ela faz o quê? Regride. E com isso, então, quem paga os problemas às custas, né? As pessoas que passam por desigualdades, né? Por conta disso, os analfabetos políticos acabam não sabendo de nada desse meio, podendo assim ser facilmente manipulados. É o que acontece com a gente, né? Ultimamente, nós estamos sendo o quê? Totalmente manipulados pelos políticos através de campanhas políticas mirabolantes e impossíveis de serem executadas. A partir das eleições das famílias do poder, pais que tiveram insucesso em seus cargos acabam pondo seus filhos nas eleições, criando uma aristocracia
E os eleitores não percebem isso por não terem se dedicado o suficiente no estudo dos seus votos. Isso é o que acontece com a gente hoje na sociedade. Esse texto aqui está muito claro e ele demonstra que realmente nós somos analfabetos políticos, né? Essa atividade era para vocês criarem, né, textos, e é o que eu coloquei alguns fatos para nortear vocês. Qual deveria ser a postura ética ideal? Pessoas civilizadas, inteligentes, que sabem usar a cabeça para certas coisas, que respeitam a sociedade de hoje, ou seja, não pensar só em si. Saber que nós primeiro temos que pensar em sociedade para depois pensar em nós. Na minha opinião, nós estamos perdidos com isso. Ninguém sabe dar valor. Por quê? Porque nós não valorizamos, né, principalmente esse comportamento social. Como podemos reverter esse quadro? É difícil, né? Mas a longo prazo. Nós, eleitores, temos que eleger melhor os nossos políticos. Outro ponto importante é, desde pequeninos, mostrar para as crianças que o lugar de estudar é na escola e em todos os lugares que podemos tirar proveito. Quando estamos preparando um bolo, estamos estudando matemática, o português, a cultura daquela receita e com todas as lembranças que vêm do passado. Ou seja, para a gente reverter esse quadro, é preciso então que todos nós, né, estejamos, né, a vontade, né, de tentar mudar, né, o conceito desse Brasil. Para isso, então, é ensinar nossas crianças desde o início, né, que isso tudo é importante. Existem jovens na condição de analfabeto político atualmente? Claro, né? A maioria, não só jovens, como também adultos. Existem muitos indivíduos com uma cegueira social. E diante dessa cegueira social, as consequências é a ignorância política do cidadão, né? Que vai fazer com que o retrocesso do país e ainda mais crescer a desigualdade social. Relate a participação do jovem na sua comunidade política. Isso também é bem pessoal, mas eu coloquei de uma maneira mais abrangente. A participação política dos jovens é de vital importância para a consolidação da democracia e do desenvolvimento social e econômico do Brasil. A função social nesse meio é, portanto, a partir da escolha do que os jovens aprendem sobre direitos e deveres, cidadania, sobre a força e o poder do movimento estudantil brasileiro, as diferentes formas de protesto e também como usar a língua através de debates, argumentos e texto, como instrumento importante na luta a favor de um Brasil melhor para todos. Ou seja, né, a sociedade ela precisa investir, né, na juventude, né, porque um jovem consciente, ele com certeza será um melhor cidadão. Espero que vocês tenham entendido, garotos, e essas atividades elas estão todas no GPA à disposição de vocês. Até uma próxima aula. Bye, bye.